irmãos. Agora vem a mensagem aqui, nós abrimos em Atos capítulo 1, do verso 1 ao 5, e eu quero que os irmãos deixem aberto em Atos 1, do 1 ao 5, mas abrem também aí Provérbios 29, no versículo do 1 até o 3. Porque essa mensagem de hoje, embora curta, é o que vai te preparar para você não ser, diante das provas, ser reprovado, e sim aprovado. Então, diante das provas, se eu estou tendo a experiência da reprovação, é claro que eu não vou perder a minha salvação, né, irmãos? Mas eu vou perder uma oportunidade fantástica de ser bênção e de ser abençoado. Então, quando um estudante, ele estuda, ele participa de todas as aulas, ele se aprofunda no conteúdo e faz uma prova, ele está aprovado. Então, ele é bênção para os outros, porque ele está indo para o próximo ano. Aquilo ali é uma bênção para o pai que investiu, uma bênção para a mãe que investiu, né? É uma alegria para o professor que investiu no ensino, e para ele é uma bênção porque ele conseguiu conquistar. Ele está crescendo. Agora, quando ele despreza o ensino, ele não vai nos programas da escola, ele fica perdido. E daqui a um pouco o professor chega de supetão, de surpresa, e coloca uma prova, e ele é reprovado. Então, além dele se sentir derrotado, perdido, confuso, desanimado, sem esperança, sem fé, ele entristece o pai, ele entristece a mãe e entristece o professor, porque mesmo o professor é assalariado, é o trabalho dele, mas o professor ele fica triste porque assim, poxa, eu investi, eu estudei para te trazer o melhor e tu desprezou, né? Não é um juízo, ele não morreu, só que ele vai ter que repetir, né, o ano. Ele vai ter que agora estudar. Então, olha só o que diz aqui em Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado e, de repente, sem que haja cura. Então, o que aconteceu? O Senhor ensinou. Cada ensino tem um teor de exortação, de edificação e de consolo, e que todas essas três expressões servem para quê? Para estabelecer a vontade de Deus. Ou seja, o diabo tem que sair do governo, da prefeitura, o diabo tem que sair da direção do hospital, o diabo tem que sair da diretoria da escola, o diabo tem que sair das empresas, o diabo tem que sair desses lugares públicos. E como é que o diabo vai sair? Quando Deus coloca pessoas que são fidedignas, fiéis ao Senhor. Pessoas que têm temor ao Senhor, que não vão se desviar pela opressão de um sistema caído. Então, como é que o diabo vai sair da prefeitura, irmãos? Quando um cristão assume o compromisso lá, um cristão verdadeiro, de caráter, né? Não só batizado e diz que é da igreja, não. Hoje tem um monte de cristão aí nesses lugares aí, eles se moldaram ao sistema caído do mundo. Não, isso não. Quando eu falo cristão, é aquele que tem o caráter de Cristo, que é imutável, que ele não se vende para o sistema. Amém? Então, olha só, o homem que muitas vezes é repreendido. Então, olha só, quantas programações aqui eu citei para os irmãos. Cada programação dela tem um teor que nos exorta, nos edifica e nos consola. Para quê? Para mudar o nosso caráter. Para quê? Para que o Senhor possa confiar em nós e nos colocar nessas posições para desmundanizar, desendemoniar o mundo, entendeu? Desendemoniar a cidade de Erufino. Agora, tem tantas programações e eu desprezo, então quer dizer que eu endureci a minha cerviz. Então, cada vez que eu não participo de uma programação local, porque se eu participo, você pode participar, entendeu? Se o teu irmão participa, você pode participar. Então, tirando a situação de doença, que você está num leito de hospital, e mesmo assim, num leito, você ainda pode ligar o teu celular e participar virtual, como muitos estão participando aqui com a gente, entendeu? Então, dá para se atualizar sim. Então, todas as vezes que eu não estou participando, ou presencial, ou virtual, ou não estou me atualizando, entenda, eu estou desprezando, e aquilo está endurecendo a minha cerviz. Vai vir uma prova
e você não estará preparado. Será quebrantado de repente e talvez não vai ter mais tempo de retomar, né? Olha só, versículo 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Então, a gente está indo nos hospitais aqui, irmãos, a gente está vendo, né, que o povo está no hospital suspirando, porque por mais que eles queiram atender de forma adequada, ainda tem fraquezas e falhas, porque eles não conseguem fugir da escravidão de um sistema. Então, por exemplo, eu vi uma notícia agora, semana retrasada, que um homem de 40 anos, ele foi no UPA, parece que foi em Santa Catarina aqui, e ele morreu no UPA por causa do atendimento. Aí ficaram 1 hora lá cadastrando o cara, quando foram medicar o cara morreu, não aguentou. Mas não é mais saudável atender a pessoa para depois cadastrar? Então você vê, os atendentes estão escravos de um sistema, eles não conseguem fugir dali. Então eles já não têm bom senso mais. Aí o homem de 40 anos morreu, então, deixou filhos, deixou esposa, deixou família, e agora? Entende? Só por causa de papel, de caneta, de sistema, de atendimento ruim, né? Então, assim, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Então, nós temos que colocar crentes nesses ambientes de autoridade. Nossos prefeitos tem que ter crente lá, na Câmara dos Vereadores tem que ter crentes lá, nos hospitais, nas farmácias, em todos os pontos que atendem público, tem que ter cristãos lá. Mas quando é que vai ter cristãos lá? Quando eles enxergarem uma igreja verdadeira, né, irmãos? Que aí quarta-feira a gente falou sobre isso, né? Então quem não foi quarta, não foi gravado, então não conseguiu pegar essa pérola. Olha só, versículo 13. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os seus bens. Então, a prostituta, a gente sabe o que é literalmente, mas a nível espiritual. Tudo aquilo que te tira da mesa é prostituição. Então, aquele que ama a mesa, porque é na mesa que a azeitona é espremida e que flui o azeite, a unção. Então, é na mesa que tu tem uma oportunidade, irmãos, de receber sabedoria de Deus. Não é fora da mesa. E é por isso que é o testemunho da Márcia. Quantos anos cristão? E na cabeça dela, consagração estava fechado em 4 portas, em 4 paredes. Entendimento, a compreensão muito limitado. E assim está o cristianismo. Peguei esse testemunho da Márcia, porque a Márcia, né, hoje está conhecendo uma verdade e ela está entendendo que precisava ter profundidade de conteúdos como esse. E se tu não tem profundidade, não tem como tu conseguir ser instrumento na mão de Deus dentro de um lar, como esposa, como mãe, como mulher, como filho, como marido, no social, no trabalho, no ministério, não tem como. Vai ter problema, vai ser fracassado, né? Então, olha só. Atos capítulo 1. Nós abrimos ali e tem uma recomendação, a última recomendação do Filho de Deus, depois de uma jornada de peregrinação, ensinando, curando, libertando, dando exemplo. E olha só o que ele diz aqui. Atos capítulo 1, do versículo 1 até 5, né? Eu quero pegar aqui o versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, hoje está cheio de crente dentro de uma cidade como Ouro Fino, mas não tem cristãos. Tem pessoas que acreditam em Deus, mas não vivem a proposta de Deus. E Jesus aqui mostrou, viveu, e aí ele mostrou agora com vida
Eu fui provado pela fornalha da morte, mas fui aprovado. Estou aqui vivo, estou falando com vocês. Durante 40 dias, ele não falou mais sobre cura de enfermidade, ele não falou mais sobre restauração familiar, ele falou sobre o estabelecimento do reino de Deus na cidade. E para você ser um instrumento na mão de Deus para estabelecer as coisas de Deus na cidade, que vai te beneficiar tremendamente em todas as áreas da tua vida, é importante você entender o versículo 4 e o 5, olha só. E comendo com eles, olha só, então tem que estar na mesa. O reino só é estabelecido quando uma pessoa está fervorosa se alimentando da mesa. E ele disse no 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Só quem come na mesa de forma prática não se ausenta da vida da igreja. Jerusalém é a vida da igreja, é a parte espiritual desse mecanismo orgânico que estabelece o reino de Deus numa cidade, entendeu? Não basta estar numa igreja, eu tenho que viver essa proposta que é loucura para os que se perdem. É loucura perdoar, é loucura estar toda hora congregando, estar toda hora lendo Bíblia, é loucura, né? Fazer jejum, orar, meditar, é loucura, sair do meu conforto para estar pregando a palavra de Deus lá nos confins, lá onde tem boca de fumo, lá onde tem doente, lá onde tem pessoas que só querem bebida. Não, por favor, vou ficar em casa com meus filhos, cuidando dos meus gatos, dos meus cachorros. Isso é loucura, eu viver dessa forma. É loucura eu estar cuidando de alguém. Vou cuidar dos meus filhos, eu não vou estar cuidando de ninguém. É loucura eu contribuir, eu conta para pagar, eu vou estar dando dinheiro para pastor. É loucura. A palavra diz, tu está perdido se pensa assim. É loucura para os que se perdem. Gente, o cristianismo está assim. Tudo que os movimentos que eles fazem tem fins lucrativos. Aonde eles perderam qualquer coisinha, eles já param de ser fiéis ao Senhor. É loucura para os que se perdem. Isso aí você tem que aprender na mesa e ensinar para os nossos irmãos que estão em outras organizações. Nós não podemos deixar, eles não vão emplacar o caráter de Cristo nessa era. Então essas mesmas pessoas que elas acham que são cheias de espírito, porque tem dons, né? Nós falamos quarta-feira, quem tem dom é uma coisa. Quem tem caráter de Cristo vai reinar e vai ser o instrumento na mão de Deus. Agora, dom não. A pessoa que tem dom, Deus dá dom e não pega de volta. Mas caráter, depois que a pessoa recebe o caráter, ela vai emplacar a vitória em todos os seus empreendimentos. Então, olha só, quem come na mesa não se ausenta das programações da mesa do Senhor. Versículo 4, e comendo com eles, ó, quem come já recebe essa determinação, ó, não pode se ausentar da vida do congregar. Jerusalém foi aonde despontou a igreja primitiva no Pentecoste. E eles ficaram 50 dias ali, 120 pessoas, um banheiro, uma mesa, só 4 cadeiras. E eles ficaram ali. E os outros perambulando, as multidões que foram beneficiadas com a multiplicação de pães e de peixes, olhando tudo aquilo ali. Isso é loucura, que vocês estão aí, vocês são loucos. Pois é, eles perderam, até agora, o maior fenômeno escrito na história do gênero humano, a descida do Espírito Santo sobre aquelas vidas. Agora, o outro maior fenômeno vai ser a vinda de Jesus, né? Amém? Olha o versículo 4, né? Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, por que eles tiveram a experiência daquele movimento sobrenatural sobre a vida deles, que a sombra curava, que os lenços de Paulo curava, que as palavras, as orações deles tinham eficácia, curavam? Por quê? Porque eles entenderam, quem come não despreza nenhuma oportunidade de estar na mesa.
Nada pode te tirar da mesa, irmãos. Então, mostrei aqui, né, toda a nossa programação local e a nossa programação apostólica aí, né, que isso é inegociável, você não pode negociar isso com o diabo. E o diabo vai vir para tentar negociar contigo. Mas se você negociar, vai ser a experiência de Esaú. Trocou a primogenitura por um prato de lentilha, né? E depois a Bíblia diz que ele chorou amargamente, mas não conseguiu de volta o que ele perdeu. Né? E a Neuza comentou essas experiências no hospital ali. Vou citar uma outra experiência, uma senhora de 70 anos, a dona Aida, aqui de Monte Sião, eu e a Júlia fomos orar por ela, e ela estava bem, sabe? Escorregou no chão, bateu, deu traumatismo craniano. Do nada, gente. Esse rapaz que a Neuza falou, estava andando de moto, a moto quase parada, do nada ele caiu. Está lá, jovem, com 31 anos lá, arrebentado na cama, já estava na segunda cirurgia. Até ele é primo da Valéria. É meio parente da Valéria, lá de Taboão, né? Então, um outro lá, o senhor de 72 anos, né? O senhor Alfred, parece o nome dele. Ele, do nada, ativo, cheio de filantropia, aqui de Ouro Fino, que ele estava nesses últimos tempo aí, faz 2 meses que ele dormiu bem, se acordou meio mal, tá lá, irmãos, quase em coma, com câncer na cabeça. E você está aqui na mesa. E isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Olha que como uma doença muda a agenda de uma família. Não é melhor você mudar a tua agenda por causa do amor de Cristo pelas pessoas? Eu quero que você leve essa reflexão para a tua vida. Não é melhor você mudar a tua agenda pelo amor que Cristo tem por essas almas, do que mudar a minha agenda por causa de uma doença que talvez não tenha nem como retornar mais, como, né, câncer. Cientificamente, tem situações que não tem volta, é só um milagre de Deus mesmo. Então, eu quero deixar essa mensagem para todos nós, irmãos, que não é loucura, não, que Deus está tentando fazer com a tua vida. Não é loucura. É o poder de Deus. Não é loucura. Não deixa o diabo te mentir, dizer que está demais, que está apertado, tu não aguenta mais. Não. Quantos acharam assim, se afastaram da vida da igreja? Vocês acham que eles estão bem? Não estão bem, irmãos. Eles estão fora da proteção, da cobertura espiritual, que é a vida da igreja. Você acha que eles estão bem? Daqui um pouquinho pode acontecer qualquer coisa. Eles não têm a cobertura espiritual daquele mecanismo que Deus colocou à disposição na terra, que é a vida da igreja. Você só está respirando, só está trabalhando, eu só estou vivo aqui ministrando para nós aqui essa mensagem, porque existe uma cobertura espiritual sobre a nossa vida, sobre esse rebanho, que é a vida da igreja, a qual Cristo é o cabeça. Entende? Então, quero deixar essa breve reflexão para todos nós, que é determinação aqui do Filho de Deus. Foi a última, antes dele ascender aos céus, ele deixou esse recadinho para o rebanho. Olha assim, vamos comer, tá, na mesa, e a comida vai trazer uma determinação para você, no versículo 4 aqui, não te ausente da vida da igreja, Jerusalém, não saia daí. Até que então tu seja revestido, e aí o Espírito Santo vai te guiar. Mas aí o Espírito Santo vai te guiar, e aí ele vai estar contigo lá. Em qualquer empreendimento, em qualquer situação. E aí a igreja é do tamanho da cidade, né? Aí Deus vai guiar muitos que estão nessa mesa para a prefeitura. Vai ser um prefeito, vai ser um vereador, vai ser um empresário, vai ser da direção do hospital, mas é o Espírito Santo guiou, e aí Satanás vai ter que sair de lá. Irmão, você tem que tirar Satanás da tua casa, tu tem que tirar Satanás do teu trabalho, tu tem que tirar Satanás do teu bairro. Deus te chamou para isso. Mas sabe como você vai conseguir tirar? Só se você tiver essa experiência aqui, da mesa. O produto resultante de tu te alimentar.
Prova que você está comendo e não só está buscando conhecimento. É que você não fica ausente de Jerusalém. Então amanhã 9h30, vamos ver, né, irmãos? Amanhã 10 horas, vamos ver. Amanhã às 10h30, vamos ver. Porque quanto mais apertado tá, mais Deus me cobra. Trabalha mais, filho, trabalha mais, filho. Eu não paro, irmãos. Minha família não para. Os irmãos têm secular, têm oportunidade. Vamos tirar férias. O pastor de vocês, a família aqui, não tem folga. Nós estamos de segunda a sábado envolvidos agora, levantando conteúdo para beneficiar pessoas que não querem Cristo, mas na hora que apertar, elas vão acessar esse material e elas vão ser beneficiadas. Então você não pode parar. Amém, irmãos? Era isso que nós tínhamos para hoje, então vou pedir aí para Neuza encerrar com oração, e aí depois nós vamos terminar em nome de Jesus.